Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 209, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 39 e 40, Ezequiel 1, Provérbios 11, 29 a 31. Isaías 39. Por este tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladan, filho de Baladan, rei da Babilônia, enviou a Ezequias embaixadores com uma carta e presentes, porque tivera a notícia da sua doença e do seu restabelecimento. Ezequias sentiu-se lisonjeado e mostrou aos embaixadores os tesouros do seu palácio: a porta, o ouro, os perfumes, os ungentos preciosos, o seu arsenal de guerra e tudo o que se encontrava nos seus depósitos. Não houve nada, nem no seu palácio, nem em todas as suas dependências, que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e disse-lhe: Que é que te disseram estes homens e de onde vieram eles para te visitar? Ezequias respondeu: Vieram ver-me de longe da terra da Babilônia. Replicou Isaías: E que viram eles no teu palácio? Ezequias respondeu: Eles viram tudo o que se encontra no meu palácio. Mostrei-lhes tudo o que se encontrava nos meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: Ouve com atenção a palavra do Senhor do Universo. Eis que virá tempo em que tudo aquilo que há no teu palácio e tudo o que os teus pais acumularam será levado para a Babilônia. Não ficará nada, diz o Senhor. Tomarão até alguns dos teus próprios filhos para fazerem deles eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: A palavra do Senhor que acabas de proferir é favorável. E dizia para consigo: Ao menos assim haverá paz e segurança durante a minha vida. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, é o vosso Deus quem o diz. Falai ao coração de Jerusalém e gritai-lhe: Terminou a vossa servidão, estão perdoados os vossos crimes, pois já recebeu da mão do Senhor o dobro do castigo por todos os seus pecados. Uma voz grita: Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na estepe uma estrada para o nosso Deus. Todo o vale seja levantado e todas as colinas e montanhas sejam abaixadas, todos os cumes sejam aplanados e todos os terrenos escarpados sejam nivelados. Então a glória do Senhor manifestar-se-á e toda a gente a há de ver ao mesmo tempo. É o Senhor quem o declara. Diz uma voz: Proclama. Respondo: Que hei de proclamar? Proclama que toda a gente é como a erva e toda a sua beleza como a flor dos campos. A erva seca e a flor murcha, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente o povo é semelhante à erva. A erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sobe a um alto monte arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta a voz sem receio e diz às cidades de Judá: Aí está o vosso Deus. Olhai, o Senhor Deus vem com a força do seu braço dominador. Olhai, vem com o preço da sua vitória e com a recompensa antecipada. É como um pastor que apascenta o rebanho, reúne-o com o cajado na mão, leva os cordeiros ao colo e faz repousar as ovelhas que têm crias. Quem mediu as águas do mar com a sua mão? E quem mediu o céu a palmo, ou o pó da terra com o alqueire? Quem pesou as montanhas na báscula e as colinas na balança? Quem mediu o Espírito do Senhor? Quem lhe mostrou o seu projeto? De quem recebeu ele conselho para julgar, para lhe indicar o caminho certo? Quem lhe ensinou a ciência e lhe sugeriu o caminho da prudência? As nações são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira no prato de uma balança. E as ilhas não pesam mais do que o pó mais fino. As florestas do Líbano não chegam para a lenha, nem os seus animais para os holocaustos. Diante dele todos os povos são como se não existissem, para ele contam menos que nada. A quem, pois, ireis comparar Deus? Com que imagem o podereis confrontar?
Um ídolo é um artista que o modela. O ourives reveste-o de ouro e junta-lhe alguns retoques de prata. Quem tem pouco para oferecer, escolhe uma madeira que não apodreça, procura um artista hábil para lhe fazer um ídolo duradouro. Porventura não o sabíeis nem aprendestes. Não vos-lo disseram de antemão. Não chegou ao vosso conhecimento como se fundou a terra. Ele está sentado sobre a cúpula da terra. Os seus habitantes são como gafanhotos. Foi ele quem estendeu os céus como um toldo e os desdobrou como uma tenda para habitar. Ele reduz a nada os poderosos e converte em nada os governantes. Logo que estejam plantados ou semeados, mal tenham criado raízes na terra, sopra sobre eles e secam imediatamente, e depois são levados como palha por um vendaval. A quem, pois, me compareis que seja igual a mim? Pergunta o Deus Santo. Levantai os olhos ao céu e vede. Quem criou todos estes astros? Aquele que os conta e os faz marchar como um exército. A todos eles chama pelos seus nomes. É tão grande o seu poder e tão robusta a sua força, que nem um só falta à chamada. Por que andas falando Jacó e murmurando Israel? O Senhor não compreende o meu destino, o meu Deus ignora a minha causa. Porventura não sabes? Será que não ouviste? O Senhor é um Deus eterno, que criou os confins da terra. Não se cansa, nem perde as forças. É insondável a sua sabedoria. Ele dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. Até os adolescentes se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e vacilam. Mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer. Ezequiel 1. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, quando me encontrava entre os exilados nas margens do rio Cabar, o céu abriu-se e então contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano do cativeiro do rei Joiaquim. A palavra de Deus foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na Caldeia, nas margens do rio Cabar, e a mão do Senhor estava sobre ele. Olhando, vi que do norte soprava um vento fortíssimo, uma nuvem espessa acompanhada de um clarão e uma massa de fogo resplandecente à volta. No meio dela, via-se algo semelhante ao aspecto de um metal resplandecente. E ao centro, distinguia-se a imagem de 4 seres viventes, todos com aspecto humano. Mas cada um tinha 4 faces e 4 asas. As suas pernas eram direitas e as plantas dos pés assemelhavam-se às do boi e cintilavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, apareciam mãos humanas. As faces e as asas dirigiam-se para os 4 pontos cardeais. As asas estavam ligadas umas às outras. Quando avançavam, não se viravam para os lados. Cada um dos seres viventes caminhava sempre em frente. No que toca ao seu aspecto, tinham face de homem à frente, mas os 4 tinham uma face de leão à direita, uma face de touro à esquerda e uma face de águia à retaguarda. E as faces e as asas estendiam-se para o alto. Cada um tinha 2 asas que se tocavam e 2 asas que lhe cobriam o corpo. Eles caminhavam em frente e seguiam para onde o Espírito os levava, e não se voltavam quando caminhavam. Entre os seres viventes aparecia uma coisa semelhante a carvões ardentes, parecidos a tochas, que iam e vinham entre os seres viventes, e do fogo irradiava um clarão brilhante e saíam relâmpagos. E os seres viventes iam e voltavam semelhantes a raios. Eu via os seres viventes e notava que havia uma roda na terra ao lado de cada um dos 4 seres viventes. As rodas davam a impressão de ter o brilho de crisólitos. Todas tinham o mesmo aspecto e pareciam trabalhadas, como se estivessem uma no meio da outra. Podiam dirigir-se para as 4 direções sem precisar de virar ao avançarem. A circunferência delas tinha uma altura assombrosa e eu contemplava-as. E nelas havia olhos em toda a volta. E quando os seres viventes caminhavam, as rodas seguiam ao seu lado. Quando os seres viventes se erguiam da terra, também as rodas se erguiam. Elas dirigiam-se para onde o Espírito as impelia. E erguiam-se igualmente da terra, porque o Espírito dos seres viventes se encontrava nas rodas. Avançavam ao mesmo tempo as rodas e os seres viventes. Igualmente, paravam simultaneamente. E quando se erguiam da terra os seres viventes, também se erguiam as rodas, porque o espírito dos seres viventes se encontrava nas rodas.
Havia algo semelhante a uma abóbada brilhante como o cristal sobre as cabeças dos seres viventes, e a abóbada estendia-se sobre as cabeças. As asas, voltadas umas para as outras, estendiam-se sobre a abóbada, cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo. Eu escutava o ruído das asas como o barulho das grandes torrentes, como a voz do Omnipotente quando eles avançavam, ou como o ruído do campo de batalha. Quando paravam, as asas baixavam. E por cima da abóbada, que ficava sobre as suas cabeças, fazia-se um grande ruído. Quando paravam, as asas baixavam. Pela parte de cima da abóbada, que ficava sobre as suas cabeças, estava uma coisa semelhante a pedra de safira em forma de trono. E sobre esta espécie de trono, no alto, pela parte de cima, um ser com aspecto humano. E verifiquei que do que parecia ser da cintura para cima, tinha como que um brilho vermelho, algo como fogo à sua volta. E da cintura para baixo, vi como que fogo espalhando um clarão à sua volta. O esplendor à sua volta parecia o arco-íris que aparece nas nuvens nos dias de chuva. Era algo que tinha o aspecto da glória do Senhor. Contemplei e prostrei-me com o rosto por terra, e ouvi uma voz que falava. Provérbios 11, 29 a 31. O que perturba a sua casa só herdará ventos. O insensato será escravo do sábio. O fruto do justo é uma árvore de vida, e quem sabe cativar as pessoas é sábio. Se o justo aqui na terra recebe a sua paga, quanto mais o ímpio e o pecador. Olá, bem-vindo a mais um dia do podcast Mais 365. Talvez ao longo destes meses tenhas descoberto algo que acontece tantas vezes quando lemos a Bíblia. Começamos por procurar respostas e acabamos por encontrar uma presença. Porque a palavra de Deus não é apenas um texto para estudar, é uma voz que nos acompanha, nos desafia e nos consola. Por isso, façamos mais uma vez este caminho com o coração aberto ao que o Senhor nos quer dizer hoje. Daqui fala-vos o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora. Que grande alegria poder estar convosco mais um dia. E como sempre, caminhamos na companhia de Nossa Senhora, mulher da escuta e da confiança. Hoje chegamos a um momento muito importante no livro de Isaías. O capítulo 39 encerra uma etapa e o capítulo 40 abre uma das secções mais belas de todo o Antigo Testamento. Vamos ao capítulo 39. Onde encontramos o rei Ezequias. Ouvimos nos episódios passados, depois de ter experimentado a ajuda de Deus, de ter sido curado da sua doença, recebe enviados da Babilónia e mostra-lhes todas as riquezas do seu reinado. À primeira vista, pode parecer um gesto sem importância, mas Isaías percebe que há ali um perigo. Quando as coisas nos correm bem, podemos facilmente começar a confiar mais nos nossos recursos do que em Deus. É uma tentação muito humana. Nas dificuldades procuramos o Senhor com intensidade. Quando tudo parece estar bem, corremos o risco de nos esquecermos dele. Mas é no capítulo 40 que a palavra ganha um tom completamente novo. Depois de tantas advertências, escutamos estas palavras extraordinárias. Consolai, consolai o meu povo. São palavras dirigidas a um povo cansado, ferido e marcado pelo exílio. E Deus não começa por repreender, começa por consolar. Talvez tu, ou alguém que conheças, que nos escuta hoje, precise precisamente desta palavra. Deus conhece os teus cansaços, conhece as tuas lutas e as tuas preocupações. E a primeira coisa que te diz não é uma exigência, mas uma promessa. Eu estou contigo. Mais adiante encontramos uma das imagens mais bonitas da Escritura. Deus é apresentado como um pastor que reúne o rebanho, toma os cordeiros nos braços e os conduz com ternura. É impressionante. O Deus que criou os céus e a terra, o Senhor do Universo, é também o Deus que cuida de cada pessoa com delicadeza e proximidade. O Papa Leão XIV tem insistido várias vezes
que a Igreja deve ajudar o mundo a redescobrir o rosto de um Deus próximo, não distante, de um Deus que acompanha, não abandona. E Isaías 40 é um retrato belíssimo desse Deus. Depois, encontramos a extraordinária visão de Ezequiel. O profeta que hoje começamos a escutar contempla a glória de Deus de uma forma que ultrapassa as palavras e as imagens habituais. Tudo é grandioso, misterioso e difícil de descrever. Mas a mensagem principal é clara. Deus continua presente mesmo longe de Jerusalém, mesmo em terra de exílio. Para os exilados isto era uma notícia extraordinária. Deus não estava preso ao templo, Deus caminhava com o seu povo. Também nós precisamos desta certeza. Deus não está apenas nos momentos de oração, nas igrejas ou nos dias mais luminosos da nossa vida. Está connosco no trabalho, nas preocupações familiares, nas dúvidas e até nos períodos mais difíceis da vida. Os provérbios recordam-nos que quem perturba a sua própria casa acaba por colher inquietação, enquanto a sabedoria produz frutos de vida. No fundo, todas as leituras de hoje apontam para a mesma direção. Deus continua a conduzir a história, mesmo quando nós vemos apenas confusão ou incerteza. Talvez a pergunta que a palavra nos deixa hoje seja esta: permito que Deus me console, ou estou tão ocupado com as minhas preocupações que já não consigo escutar a sua voz? Porque antes de nos pedir qualquer coisa, o Senhor diz-nos hoje: consolai, consolai o meu povo. Convido-te a rezar agora. Senhor, quando o cansaço, a preocupação ou o desânimo pesarem sobre o nosso coração, ajuda-nos a escutar a tua voz de consolação. Faz-nos experimentar a tua proximidade e a tua ternura de pai e pastor. Que nunca nos esqueçamos de que tu caminhas conosco em todos os momentos da nossa vida. Maria, Mãe da Consolação, ensina-nos a confiar sempre no amor de Deus. Amém. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 209, mais um dia a ler a Palavra de Deus que permanece eternamente. Um abraço em Cristo. Até amanhã.